módulo 4 do TLC, a gente vai falar sobre o compartilhamento da célula. Pode passar, Japa. Aqui é o passo a passo, é a rotina de você que é líder, de você que participa de uma célula, você que é líder em treinamento. É o passo a passo, né? O arroz com feijão, creio que todo mundo sabe fazer isso aqui de olho fechado, de trás para frente, de frente para trás. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas são todos os itens que tem que ter numa célula, né? A gente normalmente monta a célula em círculo, ou de uma maneira que todos possam se ver, para que todos possam se interagir. Eu e o meu esposo, a gente está lá com uma célula no shopping. Para quem não sabe onde é a célula no shopping, é a minha, amém? Glória a Deus. E a gente tem esse problema porque eu creio que Deus vai mandar muitas almas para a célula do shopping, entendeu? E a mesa, ela é de comprido. Então, às vezes, fica meio ruim de você ver o irmãozinho que está lá na ponta. A gente vai ter que arranjar uma mesa redonda no shopping, mas a gente vai providenciar, amém? Então, a gente normalmente monta a célula de uma forma que todos possam se ver e interagir. Né? Depois, a gente, se tiver visitante, você apresenta os visitantes, como a gente apresenta aqui na igreja. Você faz um quebra-gelo, tem louvor, oferta, palavra, visão. Ora pelas necessidades, que aí tem caderno, tem caixa, tem várias formas, a gente vai falar. Faz um apelo, se tiver alguém que não conhece a Jesus ali. Depois tem o lanche e muita comunhão, para que todos, né, façam ali um purê de batata, amém? Aí a gente vai destrinchar esses passos, porque todos eles são fundamentais, né, e tem detalhes importantes dentro deles, e depois que a gente faz célula há algum tempo, a gente começa a falar, não, eu sei fazer a célula de boa, né? E aí você começa a colocar no automático e vai, e às vezes esquece de alguns detalhes muito importantes, amém? Ou para você que é um líder novo, tudo está aprendendo, você já vai aprender certinho, amém? Então, o primeiro passo que a gente vai falar, pode passar já, por favor. São os fatores indispensáveis de todas as células, né? E um deles é o louvor, o momento de louvor e de adoração. Amém? Eu não vou dizer que é um problema, mas existe uma certa diferença, às vezes, a gente percebe, entre o louvor que é aqui da igreja e o louvor que acontece nas células. A célula, ela é uma reprodução do culto, né? Ela é um complemento do culto. Então, a gente espera que com o mesmo espírito que a gente vem aqui adorar a Deus, desde o louvor até a palavra, também ocorra na célula. Cada um tem a sua característica, mas a essência precisa ser a mesma. Porque todas as células são mini Fogo e Glórias. A Fogo e Glória está espalhada aí por São Paulo inteiro. Então, ela precisa ter a mesma essência. E aí, às vezes, a gente percebe que o louvor aqui na igreja, ele é muito animado, né? Vem aqui a Fernanda, nossa animadora para assuntos aleatórios, né? Ela vem aqui, e aí ela chama as criançadas, e chama os jovens, e é uma bagunça, né? E tem coreografia, a igreja inteira dança a coreografia dos louvores, e é bem gostoso, né? É bem a nossa cara. E, às vezes, nas células, assim, sem querer, eu sei que é super sem querer, né? Acontece, né? Às vezes, sei lá, você não está num dia muito bom, não sei. Às vezes, o louvor, ele é meio robótico, digamos assim, né? A gente, às vezes, pega, me inclui nisso, às vezes, né, até a gente acaba falhando. Você pega, coloca lá o CD, coloca o DVD, toca gente, vamos louvar. Vai, coloca lá 2 músicas, canta as 2 músicas lá, tipo, Senhor, tá, tipo, parece que você está ali morrendo. E beleza, passou o louvor, né? Você está tirando, se sem querer acontece isso na sua célula, você é líder, ou mesmo você é um membro, dá um toque no seu líder e fala, líder, né? Vamos fazer um louvor top, vamos fazer um louvor animado, que nem o louvor da nossa igreja, né? Porque o louvor é para isso, o louvor é por isso que a gente indica que haja... É um momento curto, sim, né? Você não vai poder ficar 1 hora adorando como a gente fica aqui, mas é um momento para atrair o Espírito Santo, né? Para chamar a presença de Deus. Então, por isso até que a gente pede que tenha um louvor de júbilo, para que você possa ali extravasar. Às vezes a pessoa chegou cansada mesmo do trabalho, então um louvor mais animado, tudo, para que você possa dançar, para que você possa ali brincar com a sua célula, né, dentro da presença de Deus. E um louvor de adoração, que é o momento que você vai se entregar um pouco mais, né? O momento que você vai ser tocado pelo Espírito Santo, né, que você vai poder se quebrantar. Escolha não
trate de qualquer forma esse momento do louvor. Porque como é uma coisa fácil de se fazer, só você ir lá escolher a música e colocar, às vezes a gente deixa um pouco de escanteio, né? Chega na cela, que louvor vamos colocar? Escolhe lá o Unido Unité, é esse aqui, um beijo e tchau. Né? Então, que a gente possa realmente orar, pensar, nossa, que momento a minha célula está, de repente hoje a palavra foi uma palavra de quebrantamento, e a gente também não tem essa rigidez, então eu vou colocar 2 louvores de adoração, louvores que eu sei que tocam as pessoas da minha célula, ou não, hoje eu sei que está todo mundo muito cansado, tal, então eu vou colocar 2 louvores de júbilo, mas que seja um momento alegre, que seja um momento animado, porque aquilo ali já faz parte da ministração, aquilo ali já prepara o ambiente para que você compartilhe bem a palavra, amém? E também é importante que você toque músicas que a gente ministra aqui na igreja. Por quê? Né? Tem gente que acha que isso é, às vezes, um detalhe desnecessário. Fala, poxa, mas tem tantos louvores, e aí tem tanta gente que gosta de outros louvores que não tocam ainda na igreja e tudo. Mas é como eu disse, a célula ela nada mais é do que uma reprodução da igreja. Então, é importante que as mesmas coisas que a gente está sendo ministrado aqui, que o mesmo ambiente que a gente cria aqui, a gente leve para a célula. Por quê? Uma pessoa que vai primeiro na sua célula, ela vai ser a primeira vez que ela ouviu aquele louvor, né? Pessoas que vêm do mundo, às vezes não conhecem louvores. Quando ela vier aqui na igreja, ela já vai ter escutado uma segunda vez. Então, ela já vai estar ali mais entrosada com aquele ambiente. Então, se você cria um ambiente muito diferente, com louvores muito diferentes, é mais difícil esse entrosamento para o Natanael, amém? A gente tem que pensar que a célula é para o Natanael, a célula não é para a gente já está caindo na igreja, né? Já conhece, mas a célula é para quem não conhece. Então, você tem que facilitar ao máximo para essa pessoa se integrar dentro da realidade da igreja, certo? Claro, e aí, em ocasiões especiais, sei lá, às vezes acontece, né? Volta de encontro. De vez em quando a gente tem células livres, né? Não tem palavra, digamos assim. A gente deixa livre para passar um filme. Aí você pode fazer um momento de louvor mais descontraído. De repente, se tem alguém na sua célula que toca, leva o violão, toca lá, né? Usar esse momento de uma forma mais... Fazer dança com sua célula, não sei. Você vai usar a sua criatividade, amém? Mas não, no dia a dia ali das células, não menospreze esse momento. Leve ele com muita seriedade, assim, porque ele vai te ajudar a romper aquele ambiente para já entrar numa atmosfera melhor para você ministrar a palavra. Certo? Próximo. Testemunho. É bom, tanto você que é líder, enfim, para todos, né, que a gente tenha essa cultura de testemunhar, né, as coisas que acontecem na nossa vida. Porque esse testemunho, ele pode edificar os membros da sua célula, pode motivar eles. Você vai contar, às vezes, como foi a sua conversão. Várias vezes, eu, Jimmy, e em célula, a gente conversando ali, não tem um momento de testemunho reservado para a célula. Mas célula, você vai achando espaço para contar o que Deus fez na sua vida, né? Porque não é porque agora você é líder de célula, um abençoado, né? Realmente, hoje, um homem e uma mulher de Deus, que você não tem um passado, né? E, às vezes, o seu passado, ele serve, né? Ele é exatamente o que alguém já viveu. Então, às vezes, a gente fica um pouco tímido, fala, mas eu vou falar isso, o que vão pensar de mim? Querido, não vão pensar nada de você, né? Vão pensar que Deus te salvou, que Deus te transformou, que hoje você é uma bênção. Né? Mas é importante você liberar o que já aconteceu, porque muitas pessoas se identificam e falam, nossa, olha, eu não imaginava isso dessa pessoa. Né? Uma vez aconteceu com a gente num GE. A gente estava lá e aí o Jimmy contou o testemunho dele, e ele nem é muito de falar muito o testemunho dele, mas ele falou nesse dia. E aí a menina ficou impactada, tipo, você fazia isso? Como assim, né? Tipo, se você fazia isso e hoje está na presença de Deus, eu tenho uma esperança. Né? E deram frutos, assim, essas pessoas. Então, é bom a gente compartilhar o que acontece com a gente, amém? Então, tanto o seu testemunho de conversão, quanto testemunhos específicos, né? De repente, uma cura que Deus te deu, na área financeira também. É legal usar testemunhos para ministrar ofertas. A gente estava lá na Alemanha, né? Esse fim de semana, a Alemanha abriu, que o Nequinho não está aqui hoje. A Alemanha, que é uma das nossas células, abriu esse final de semana, e aí o Lucas, que é o líder lá,
ele, ao invés de ministrar a oferta, ele usou o testemunho dele, do irmão, do Bolívar, lá da loja, né? E foi bem legal, ele contou de uma coisa que ele acabou de viver e que tem funcionado, um testemunho pautado em dízimo, em oferta, em fidelidade. Então, é bom você compartilhar o que acontece com você, amém? Muitas pessoas se identificam, né? Só saiba, assim, contar o seu testemunho. Você não precisa contar um testemunho, né? Conta a parte boa. Não precisa ficar lá contando em que balada você ia especificamente, quantas cervejas você bebia, isso ninguém quer saber. Fala lá que você estava no mundo, arrebentado, e que Jesus, sempre enfatize Jesus, né? Que Jesus te alcançou, que Jesus mudou a sua vida, como foi as suas experiências com Deus, porque é isso que a pessoa aguarda. Amém? Próximo. Oferta na célula. Amém? A gente tem um embasamento muito bom sobre ofertas aqui no culto, né? O pastor prega muito bem sobre isso, o Orlando, enfim. Todo mundo que tem a oportunidade traz embasamento, traz palavra. Então, eu creio que nós, como liderança, e mesmo os que estão chegando, mas estão aí andando perto, não é falta de entendimento e de base bíblica para dizimar a oferta, né? Mas a gente tem que saber levar isso, todo esse entendimento que a gente tem para o ambiente da célula. Lá a gente também precisa pedir oferta, porque lá, como eu disse, é um espelho da igreja, né? Então, a gente precisa ministrar essa oferta com muita alegria, com muita empolgação, né? É um momento, sim, que você tem que levar com seriedade, com unção, mas com graça. Você precisa criar estratégias, né? Eu gosto lá do Portugal, porque eles ensinaram já há algum tempo a célula ofertar com propósito. Toda célula que eu vou lá, quase 100% da célula oferta. E todo mundo fala, não, eu quero papel, porque eu quero... A minha semente tem nome, eu quero semear por isso, né? Então, eles foram muito bem instruídos a isso. Então, eles não são roubados nessa questão da oferta. Toda vez, eles têm o hábito de ofertar. Você precisa ensinar esses valores para a sua célula, né? É legal também você explicar para onde esses valores são destinados. Olha, gente, né? Às vezes, é um membro novo que chegou na sua célula, ele não sabe o que acontece com aquele dinheiro, e, às vezes, até isso causa um receio dele ofertar, né? Dele dar um valor ali. Então, olha, querido, esse valor que é gerado aqui não fica comigo, que sou líder, não fica para a célula, esse valor é da igreja. Sabe aquele projeto que o pastor falou da obra? Então, esse dinheiro vai ajudar na obra da igreja, vai ajudar a pagar luz, a pagar água, a pagar o ar-condicionado, enfim, é legal você dar um respaldo do que acontece com esse dinheiro, né? E ressaltar que é uma oportunidade deles demonstrarem gratidão a Deus, né? Deles devolverem tudo que Deus tem dado. As mesmas coisas que nós somos ensinados, a gente precisa continuar repassando esse DNA para que as pessoas não sejam roubadas, mas para que elas possam ser tremendamente abençoadas, amém? E aí tem o lado do que a gente não pode fazer nas ofertas. Passa para mim já, por favor. A oferta da célula não deve ser ministrada de maneira tímida ou pesarosa, né? Tipo, então, gente, chegou a hora de dizimar e ofertar, né? Será assim que vocês podiam? Parece que você está pedindo esmola, né? Tipo, né? Não é um momento, tipo, né? É um momento que você tem que dar pulo, dar alegria. A célula tem que bater palma, né? Que nem a gente faz aqui na igreja. Tem que ser um momento alegre, um momento abençoado mesmo, né? Pedindo desculpas. Tipo, gente, eu tenho até aqui, eu vou até ler para vocês. Tem uma frase aqui do livro muito engraçada. Porque outros assuntos que são sérios na Bíblia, a gente fala com autoridade, certo? Então, tipo, adultério. Imagina você pregando na célula sobre adultério, tipo, pedindo desculpas. Irmãos, a Bíblia proíbe adulterar. Mas vai no desculpando, irmão. Nós cremos que isso realmente é importante. Mas se você puder, se você aguentar, você não adultera, por favor. Né? Então, você pedir a oferta de maneira tímida, de maneira como se fosse um peso, é a mesma coisa. Querido, será que você podia ofertar assim, por favor? A igreja está numa necessidade, ela tem uma obra para fazer. Gente, não é esse o coração, amém? Nós somos filhos do rei, somos filhos do dono do ouro e da prata. Se Deus quisesse mandar um caminhão de dinheiro aí para a gente fazer a obra, ele mandava. Quem o pastor disse domingo, se ele quisesse mandar os anjos descerem com os tesouros celestiais para a gente patrocinar a obra, ele mandaria.
dia, mas os anjos não precisam ser abençoados. Mas nós precisamos. Então, quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente é Gideão, essas bênçãos se revertem para as nossas vidas. Então, por isso que a gente tem o privilégio. Por isso, como eu disse agora no dízimos e nas ofertas, nós temos que querer ser cooperadores de Deus, né? Para que isso recaia sobre as nossas vidas. Então, você como líder, não se coloque numa situação constrangedora na hora do dízimo e da oferta. Pelo contrário, você está dando oportunidade daquelas pessoas serem abençoadas, amém? E aí fica cada vez pior, como se fosse errado, né? Como se fosse um peso para os irmãos, como se a igreja tivesse muitos necessitados ou como se fosse algo triste. Sempre de maneiras muito negativas, né? Você pode aqui me dar seu dízimo, me dar sua oferta. Sai, miséria! Né? Tá amarrado. Você tem que pedir com alegria, você tem que pedir para patrocinar mesmo a obra de Deus, amém? Colocar o momento de dízimos e ofertas lá em cima na sua célula e fazer todo mundo, não, gente, vamos, que o pastor nos deu um desafio e toda a igreja vai construir o novo templo da Fogo e Glória. Não é só o pastor, não é só a responsabilidade dele, é a responsabilidade de todos nós que queremos cooperar com Deus, amém? Amém. E aí tem os benefícios que você pode reforçar para a sua célula, passa para mim, de ofertar, que a gente conhece, mas só para repassar, né? É um privilégio você poder abençoar a obra, você também vai ser muito abençoado. Né? É um princípio de semeadura e colheita. Então, você precisa ensinar essas coisas para a sua célula. Né? Como é que você quer ter uma colheita abundante? Né? Esse ano é o ano da colheita. Como é que você quer ter uma colheita, você almeja, de repente, os membros da sua célula almejam comprar uma casa, comprar um carro, enfim, prosperar, ter uma vida melhor, se eles não têm semeado na terra fértil que é a casa de Deus, né? Então, são princípios que não tem como ser quebrado, e a gente precisa ensinar isso para as pessoas, né? É melhor dar do que receber, né? Então, é melhor você abençoar a obra. Você garante garantia de suprimento em abundância e prosperidade na sua vida. Então, quando você dá para o Senhor, isso te garante que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, vai repreender o devorador. Então, são coisas que nós sabemos, sim, mas nós precisamos sempre reforçar, porque sempre vai ter alguém novo na sua célula, alguém que chegou hoje, alguém que está se aproximando e não compreende essas verdades espirituais, né? Precisa ser um prazer, né? E precisa ser um ato de adoração. Aqui no livro do TLC, depois quem tiver o livro vai ler, que o dízimo e a oferta, você tem que ter o mesmo prazer que você tem em vir e adorar. Né? Quando a gente está aqui adorando, ministrando os louvores, a gente se derrama, a gente chora, a gente se entrega. Essa mesma alegria que a gente tem para a adoração, a gente precisa ter para ofertar, amém? Porque nada mais é que também uma forma de adorar a Deus, certo? Então, repassem isso para os membros da sua célula. Sempre reforcem, amém? Próximo. A palavra, né? A palavra nas células existe para que seja compartilhada com muita criatividade, né? A célula, ela é um ambiente diferente. Ali, né, a gente até fica, às vezes, no pé de alguns líderes em treinamento, que ali você não está para pregar, né? Quem prega aqui é o pastor William. O pastor William, ou os pastores que trouxerem a palavra, pregam no domingo. Na célula, é justamente um outro ambiente para que ela seja compartilhada de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, de uma forma que as pessoas possam tirar a dúvida, que as pessoas possam abrir o coração, e não de uma forma muito sistemática, amém? Então, para isso, o líder ele tem que saber levar muito bem a célula dele, ele precisa estar ali alegre, ele precisa estar bem-humorado, ele precisa estar motivado em levar aquela palavra, né? Oh, meu Deus. Ele precisa estar motivado em levar aquela palavra para aquelas pessoas. Ele precisa compartilhar o que Deus falou com ele. Olha, queridos, esse domingo o pastor pregou sobre talentos. E eu estava pensando sobre a minha vida. E, como é que eu enterrava os meus talentos, né? É legal o líder já trazer a experiência dele, porque isso abre para os outros também falarem, né? Você abre um espaço, cria um ambiente para que todos se sintam à vontade em compartilhar. Né? O líder tem que estar ali bem-humorado, ele tem que estar ali com prazer. Né? Se, infelizmente,
Eu sei que às vezes dia de célula é pesado, eu sei que às vezes o inimigo usa de Deus, o mundo e mais um pouco para tirar a nossa paz, né? Mas tudo que a gente coloca diante de Deus, né, a gente é bem sucedido. Então, não vá para a célula desanimado, não vá para ali como se, ai meu, putz, hoje tem célula, né? Vamos lá, então vamos fazer a célula. Vá animado, sabe? Se você não está animado no seu natural, para que o Espírito Santo te anime. Quantas vezes eu mesma tive que meter a mão na minha cabeça, falar assim, né, eu não estou animada, mas o Espírito Santo vai ter que me animar, porque não tem opção, né? Ou eu faço bem, ou eu faço bem. E assim, eram as melhores células, que eu falava assim, Espírito Santo, eu preciso que você faça no meu lugar, né? E você dá liberdade, o Espírito Santo realmente te renova. Fala, não, filha, amém. Então, vamos lá, eu tô aqui com você, né? Mas não vá abatido como líder para a sua célula, porque ela sente, as pessoas percebem, esse DNA ele repassa, né? Se você fica por muito tempo indo abatido, seu líder em treinamento ele vai começar a perceber isso, né? De repente, quando ele multiplicar, ele vai ter a mesma característica. Então, célula é transferir DNA, é transferir vida. Então, tudo que você faz pode parecer que não, mas as pessoas estão observando, elas vão reproduzir isso, né? Nos mínimos detalhes. Então, é importante você estar ali 100%, amém? Você precisa estimular a sua célula a compartilhar os problemas e as lutas pessoais delas, né? Que é como eu disse, se você fala como a palavra falou com você, ou como você teve uma transformação de acordo com aquela palavra, você cria um espaço para as pessoas falarem delas, né? Se você fica ali só querendo, é como se eu chegasse, fosse conversar com alguém, né? Tipo, a Jaque está aqui na minha frente. Oi, Jaque, tudo bem? E aí, como é que você tá? E aí eu só faço ela falar dela, mas eu nunca falo de mim. Ela não vai ter confiança, a gente não vai ter uma cumplicidade, não vai ter uma via de mão dupla, né? Então, ela não vai ter, às vezes, confiança para falar 100% dela, porque eu não falo de mim. Quando você vai, como líder, e fala das suas experiências, das coisas que Deus tem te ministrado, as pessoas também, opa, então acho que aqui eu posso me abrir, eu acho que aqui eu posso falar, né? E aí vai um fala, o outro fala, e aí o negócio flui, amém? E, principalmente, você tem que deixar o Espírito Santo dirigir a reunião, como eu disse, né? Sempre, a gente sempre ora para que ele tome as nossas vidas, para que seja ele, para que ele esteja presente, né? E até nos piores dias, até no dia que, de repente, né, aconteceu alguma coisa, ali, horas antes da célula, você não está muito bem, você não está muito focado, mas você vai orar e falar, Espírito Santo, vem e toma a minha vida, né? Eu tenho certeza que vão ser as melhores células que você vai fazer, amém? Próximo, ainda sobre as palavras, as perguntas, né? As perguntas. A gente recebe hoje o Tadel Express, né? Então, lá tem algumas perguntas, mas você que é líder, você não precisa ficar ali preso àquelas perguntas. Por quê? Né? Eu sempre tive esse hábito, assim, de estudar a palavra. Quando você estuda a palavra e você fala, Espírito Santo, o que eu vou falar para aquelas pessoas, o Espírito Santo sabe exatamente quais são as necessidades das pessoas da sua célula. Então, você nunca vai mudar a palavra sempre vai ser a mesma, mas você pode direcioná-la, muitas vezes, para pontos específicos. Você conhece a sua célula, o Espírito Santo conhece a sua célula. Então, às vezes, as perguntas que estão ali no Tadel não são as que se encaixam melhor para a sua célula. Você, de repente, formularia uma pergunta mais específica. Você sabe se você pode fazer uma célula mais apimentada, mais direta, né? Mas, olha, isso é isso, a Bíblia diz assim, ou se você tem que fazer uma célula mais light, de repente tem visitantes e tal. Então, nada melhor do que você que está à frente para ponderar isso, certo? Então, você precisa, caso você vá formular as perguntas, né? Não for usar as perguntas do Tadel, sempre usar perguntas que envolvam todos, pensar na resposta da pergunta. Normalmente, pergunta que a resposta acaba em sim ou não funciona. Porque você pergunta, tal coisa. A pessoa responde sim, outra responde não e acabou a célula. Entendeu? Aí fica aqueles grilos lá. Não sei se na sala de vocês tem grilo. Nas minhas, às vezes, tem. Entendeu? Fica os grilos falando, né? Porque as pessoas ficam uma olhando para a cara da outra, ninguém fala nada, e aí você fica naquela situação, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, é bom fazer perguntas que você envolva todo mundo e que elas não morram fácil, né? Que dê para ali, dê uma discussão em cima. E não de, o que você acha sobre isso? Sim ou não? E aí falou sim ou não, acabou, né?
perguntas que também edifiquem os relacionamentos, que as pessoas ali possam se abrir, né, para que ela possa falar dela e você possa entender mais quem aquele membro da sua célula quais são as necessidades dele, que é o próximo tópico, né? Ajudar a conhecer as necessidades da célula. Quantas vezes você está lá na célula, você fez uma pergunta e você não tinha ideia que aquela pessoa tinha um problema, por exemplo, com dízimos e ofertas. Você não sabia, você nunca tinha reparado que ela nunca ofertou na célula e tal. E aí, no meio ali de uma pergunta, ela fala, eu tenho essa dificuldade. Então, você, como líder, tem que estar atento, essa pessoa ela tem uma dificuldade com isso. Então, eu já vou procurar ela aqui depois para ministrar ela, para ajudar ela no particular. Ou, às vezes, uma necessidade, né, tá precisando de uma cesta básica, de alguma coisa em casa, e a pessoa solta aquilo ali no momento da célula. Então, seus líderes de treinamento, têm que estar muito ligados para já, essa pessoa gosta ou às vezes gostos, né? Eu gosto disso, eu sou assim. Para você usar essas informações para ganhar a pessoa e aproximar ela cada vez mais de você, né? Você não pode inibir essa resposta. Tipo, você acredita em Deus, não acredita? Tipo, quase batendo na pessoa. Diz que sim, diz que não para você ver, né? Então, você não pode fazer essas perguntas muito repressoras, assim. A célula é para todo mundo compartilhar. Às vezes, tem pessoas novas que chegam, até falam coisas assim que não tem nada a ver. Tipo, coisas que não condiz com o que a Bíblia diz. Mas eu creio que você, como líder, vai ter muito jogo de cintura para sair daquela situação, né, para explicar para toda a sua célula que aquilo não é o que a Bíblia diz, mas para que essa pessoa também não fique chateada com você, né? Então, o líder, ele realmente precisa ter esse jogo, às vezes, de sair de umas situações que só por Deus, né? Mas Jesus dá graça, né? Porque você não pode, se vem uma pessoa de outra igreja ou um membro novo fala uma besteira, no sentido de algo que não condiz com a Bíblia, você não pode simplesmente balançar a cabeça e fingir que nada aconteceu, porque todos os outros membros da célula ouviram aquilo. Então, eles precisam ser orientados de, olha, gente, o que a Bíblia diz não é isso, mas, irmão, eu respeito a sua opinião. Pronto, né? Passou. Ninguém ficou abalado, né? Então, é bom que sejam perguntas amplas, abertas, né? E que estimulem a honestidade, que é esse compartilhamento, né? Que a gente vai ver no próximo, que a célula precisa criar um ambiente... Passa para mim, por favor, Japa. Ela vai criar um ambiente para que todos se sintam muito à vontade em compartilhar. Então, o papel do líder é criar um ambiente onde as pessoas possam ser honestas e encontrar ajuda para as suas dificuldades, né? E aí, das bases é Tiago 5,16, que diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos aos nossos irmãos, somos curados, amém? E nada mais é isso que acontece dentro da célula. Só que precisa existir um ambiente legal para que isso aconteça. Porque se você está numa célula em que você desconfia, eu já vou lá para o último tópico, mas amém, que você desconfia que se você falar alguma coisa ali, metade do mundo vai ficar sabendo, né, que há uma predisposição a uma certa fofoca, né, você não vai falar certas coisas. Você vai falar, não, eu não vou falar isso aqui não, né, eu não confio nas pessoas aqui. Não precisa ser um ambiente em que as pessoas sejam curadas de que o que é dito ali. Se a pessoa pede para que não seja comentado com mais ninguém, então não comentem, né? Mas para que as pessoas confiem umas nas outras e sejam realmente como família, né? Precisa ser um ambiente adequado no sentido de que a célula precisa entender que ela existe para cuidar de vidas que estão carentes, né? Carentes de Jesus, carentes de uma amizade, carentes de alguém que se importe com ela, né? A célula, ela não é primeiro um lugar para você debater a Bíblia, né? Às vezes acontece, os irmãos no calor da conversa, né? Tipo Egito, numa época aí, meu amém. No calor da conversa, até existem debates bíblicos e tal, mas essa não pode ser a primazia da célula. A célula não é isso, né? Isso pode acontecer vez ou outra, quando tá só os irmãos que estão lá há mais tempo e tal. Mas o propósito da célula é ganhar e cuidar das vidas. Então, você tem que estar ali muito preocupado
com que a pessoa vai responder, porque de repente ela vai expor um problema dela, de repente a vida dela está destruída, e ela está ali se refazendo no ambiente da célula, né? Então você precisa criar esse ambiente de amor. As pessoas que estão na célula precisam saber que esse é o objetivo da célula, é amar as vidas e ajudar elas a se reerguerem, se reestruturarem na presença de Deus. Né? E também para que as pessoas sejam sensíveis. Né? Não adianta, às vezes, você, como líder, orar, se importar com todos os membros da sua célula e os outros membros, os seus líderes em treinamentos, tipo, não estão nem aí para as pessoas. Né? Tipo, mas fulano está com problema. Deixa fulano para lá. Né? Não é esse o nosso coração. Eu creio que isso só na igreja de Marte, que aqui nessa igreja não tem. Porque a gente sempre ministra muito que o nosso foco são as almas, que nós queremos ganhar as almas, queremos cuidar bem delas. Então, nós sempre falamos as mesmas coisas, e eu creio que isso está mesmo enraizado no nosso coração. Mas é bom a gente sempre repassar esse DNA para as pessoas que estão chegando na sua célula. Olha, querido, depois que ela já estiver um pouco melhor, né? A gente sempre chega tendo que ser cuidado. Mas depois que a gente foi cuidado, a gente tem condições de cuidar também. Né? Então, agora, eu já cuidei de você. Então, agora você está preparado para cuidar de outras pessoas. Né? Então, essa pessoa está com um problema, olha, querida, eu sei, mas cuidado com as palavras. Né? Sempre antes de chegar, dando uma bronca, dando uma cajadada, né? Pergunta, você está tudo bem? O que aconteceu? Por que você não veio? Nunca ao contrário, né? Tipo, você vai e bate, depois, nossa, sério que fulano teve um acidente na sua família? Não sabia. Né? Então, não passe por esse tipo de coisa. Né? Aprenda com os que aprenderam primeiro. Né? A gente não sabia disso no começo. A gente chegava com os dois perfeitos. Né? Então, sejam sensíveis. Chega, conversa, fala, querido, tá tudo bem, eu tô vendo que você está distante, que você está longe da célula, você está longe da igreja, você está com um problema? Olha, eu tô com um problema, cara. Eu tô com um problema na minha família, eu tô com uma dificuldade assim. E a pessoa vai se abrir com você, amém? Normalmente a gente vai com 1000 coisas na cabeça, chega lá, não era nada daquilo que a gente pensou. Então, é bom a gente sempre dar a oportunidade das pessoas falarem o que está acontecendo com elas, né? Não permita também que na sua célula tenha a presença dos amigos de Jó. Né? Os amigos de Jó são aqueles que vêm com o diagnóstico pronto. Tipo, o irmãozinho está com problema financeiro. Não, é porque ele não dá dízimo, ele não oferta, ele está com brecha. Né? Querido, você não sabe. Você não sabe o que aconteceu na vida dele, você não está sabendo. Né? Então, não deixe que existam esses pré-julgamentos por parte das pessoas e que, principalmente, eles não sejam verbalizados na célula. Né? Eu tenho certeza que se alguém na sua célula está com problema, você, como líder, vai ter esse olhar clínico, vai chamar a pessoa e falar, querido, você está com uma dificuldade, deixa eu te ajudar. Né? E você tem que ensinar isso para os seus líderes de treinamento, para os membros, porque tem que ser um ambiente em que todos se ajudem, não que todos se apontem. Né? Que mais? E é isso. Dessa questão do apontamento, você tem que tomar cuidado até de pessoas que são muito íntimas. Né? Lá na Nigéria, eu tenho 2 irmãs, né, abençoadas, né? 2 não, 3, né? Mas o problema são as outras 2. E às vezes elas vão e a gente está ali no meio da célula e tipo, começa a rolar um fight, entendeu? Tipo, uma lavação de roupa suja. Mas eu sei que você não faz, eu sei que você é isso, eu sei que você é aquilo, porque conhece muito. Né? E aí você já fala, opa, calma, segura, né? Depois vocês lavam a roupa em casa, aqui não é lugar disso, porque ali a gente não tá para mostrar quem é melhor, quem é pior, né? Eu entendo que elas sejam irmãs, que elas queiram o bem uma da outra, né? Mas tem uma certa intimidade a mais, né? Ou se você tem parentes na sua célula, tipo, primos, tios, enfim, pessoas que se conhecem muito bem. Não deixe que se crie esse ambiente de acusação, de, não, eu sei o que você fez no verão passado, querido. Não, Jesus também sabe, ele já te perdoou, tá tudo certo, bola pra frente, né? Então, para que seja um ambiente realmente de amor, amém? Esse é o espírito da célula. Né? O que não fazer? Você não pode compartilhar, não pode pressionar ninguém a orar, a falar ou a testemunhar. Né? Tipo, a célula inteira falou, aí o membro novo da célula não falou. Aí você vai lá, olha para ele e fala, então, querido, você não quer compartilhar alguma coisa? Né? E fica lá, a célula inteira olha para a pessoa fica roxa, parece uma beterraba. Né? Não precisa disso. Se a pessoa foi 15 vezes na sua célula, ela não quer falar, deixa ela.
né? Ela vai ter o momento certo de se sentir à vontade para falar. Não adianta você forçar. E normalmente esses são os melhores. Esses que chega quietinho, não fala nada. Quando fala também, você fala, irmão, você estava guardando toda essa bagagem aí dentro, isso é uma bênção, né? Então, não direcione perguntas para ninguém, não pressione ninguém, né? Lógico, seus líderes de treinamento precisam te ajudar, eles precisam orar, né? Mas eles já se predispuseram a estar ali naquela posição. Então, para um líder de treinamento, você pedir para ele orar, ele tem mais é que orar mesmo, né? Agora, um membro, não, né? Ô, querido, você não quer falar nada, amém. Você quer entrar mudo, você recalma na célula, amém. A gente chama do mesmo jeito, né? Para não forçar ninguém, senão as pessoas acabam não voltando, né? Não deixe as pessoas falarem de assuntos irrelevantes. Às vezes também a gente desfoca no meio da célula. Você está ali, uma bênção, centrado. Aí daqui a pouco falou de uma outra coisinha, pronto. Aí já saiu do foco, já está falando umas coisas não nada a ver. Né? Aí você precisa voltar e falar, opa, gente, calma, vamos voltar aqui para o foco. No momento Tang, a gente fala disso, né? Para que não haja uma distração. Não permita discussões doutrinárias, né? Tipo, não é hora de você debater a Bíblia, de falar, eu concordo, você não concorda. Você marca um outro dia para debater a Bíblia. Ali não é o lugar, até porque você pode gerar dúvidas nas pessoas novas. Você pode gerar dúvidas nas pessoas novas, né? Não deixe que as pessoas monopolizem o tempo, né? Sempre tem uns irmãos abençoados que gostam de falar, entendeu? Aí você não pode dar uma oportunidade para a pessoa, né? Imagina o pastor Samuel numa célula. se ele compartilha como ele prega, né? Glória a Deus. Não, eu creio que não, estou brincando, pastor. É brincadeira. Eu creio que ele na célula é uma bênção, né? Até porque ele tem muitas células que ele ensinou muito bem. Estou brincando. Mas tem algumas pessoas que acabam até abrindo até a vida. Começa a contar desde que ela nasceu até os dias atuais. E você não tem tempo ali para a pessoa falar tudo aquilo. Então, com muito amor, com muito carinho, você vai falar, ô, querido, eu estou muito interessado na sua história, eu quero muito te ajudar, mas a gente pode conversar no final? Porque agora a gente precisa dar oportunidade para as outras pessoas também compartilharem, né? Então, para que tenha cuidado, para que uma pessoa só não gaste todo o tempo ali da célula, porque todo mundo quer falar, né? Todo mundo tem uma opinião para expressar, amém? Então, não deixe ninguém monopolizar o tempo, né? Não permita que ninguém exponha a falha do outro, que é o que eu falei agora, o exemplo das irmãs, né? Então, não importa se sabe, se não sabe, do defeito, do problema, do passado, deixa o passado lá. Não é hora da gente entrar nesse mérito, né? E também não tente você, como líder, ter todas as respostas. Às vezes você está ali ministrando sobre a Bíblia e tal, e alguém te pergunta algo, tipo, eu não entendo tal coisa que está na Bíblia. Se você não sabe, querido, seja humilde, fale, olha, eu não sei, né, mas eu vou procurar os meus pastores, eu vou procurar os meus líderes, e depois, semana que vem, eu te trago a resposta, né? Não responda algo que você não tem certeza, porque, principalmente pessoas novas, elas gravam, tudo que a gente fala para elas, elas gravam. Se você ensinar errado, muito pior vai ser para desfazer depois o engano. A pessoa vai ficar a vida inteira achando uma coisa que não é verdade, né? Então, fale, olha, querida, eu não sei, mas eu vou me informar e eu te trago a resposta. E leve a resposta também para a pessoa, né? Não deixe a pessoa lá na dúvida, né? E depois fale, olha, eu perguntei e funciona assim, isso aqui é assado, né? Para que seja tudo muito esclarecido. Amém? Próximo. Passar a visão, né? A gente tem a visão do MDA. Eu creio que a gente conhece bem, a gente fala bastante sobre essa visão aqui, né? Mas a visão do MDA, ela não se resume nesse coração bonito que tem em todas as bandeiras, né? Porque eu creio e eu acho que é bom, sim, que a primeira coisa que a pessoa, um Natanael que vai na sua célula aprenda é sobre esse coração, né? Porque é para ela se integrar ali no ambiente da célula, no que é a célula, que dá para você explicar o que é o ideal, o que é consolidação, o que é discipulado, o que é célula. Então, é um bom começo. Mas não tem só esse item dentro da visão, né? Você pode falar e aí você pode mesclar, né?
Um dia você fala do coração, você pode falar e deve sobre purê de batatas, aí você vai focar no sentido de comunhão, e aí você já pode até marcar para fazer uma comunhão, né? Também no sentido de transparência, o purê de batata também traz para que exista essa transparência, né? Que é quando a batata está ali, ela perde as cascas, né? Então é como se a pessoa perdesse as máscaras. Então você também pode trazer isso para a célula. Consolidação, né? Que a gente tem falado bastante, que é o fator Barnabé, né? Quem estuda se apaixona pela história de Barnabé, ele realmente apoiou muito a Paulo, né? O apóstolo Paulo, no momento que ninguém deu crédito para ele, nenhum dos apóstolos, dos discípulos de Jesus deram bola para ele, mas Barnabé foi lá, investiu no ministério dele, falou, não, esse cara, ele é ungido, né? E patrocinou mesmo o começo do ministério do apóstolo Paulo. Então, você hoje, na célula, pode patrocinar o ministério de alguém, né? Alguém que está chegando na sua célula, e às vezes a família ali já falou, ixi, isso daí não dá certo para nada, não. Para que você vai apostar nele? Né? Mas nós temos um olhar de águia, nós vemos como o Senhor Jesus vê, amém? Então, você não está vendo ali a desgraça na vida da pessoa, você não está vendo ali os problemas dela. Você está vendo, não, essa pessoa é uma bênção, olha como ela fala, olha como ela se porta. Cara, quando ela for um líder, ela vai ser um líder com excelência, né? Você sempre tem que ter esse olhar de, não, esse aqui eu vou investir, esse aqui eu vou grudar, porque vai dar fruto, né? E não olhar só para os defeitos da pessoa, né? Os defeitos Jesus conhece, mas ele também tira, ele também ele remove todos os pecados, todos os erros e traz tudo que é bom à tona, né? Então, você pode ensinar isso para a sua célula, você pode ensinar sobre discipulado, né? Uma coisa que eu tenho percebido, até um hábito que eu, né, na minha célula, preciso mudar. Quando a gente ensina sobre o coração, e chega no coração amarelo, a gente ensina sobre discipulado, certo? Aí a gente vai e fala sobre o discipulado e tal. Só que tem todo um... Aí a gente fala, né, quando a gente ensina, que existe um processo para você ser discipulado. E acaba ali a nossa fala. Né? E às vezes a pessoa que está ouvindo vai ficar pensando, nossa, mas enquanto eu não passar nesse processo, ninguém vai cuidar de mim? Né? Porque é só quando eu for discipulado. Né? Então, eu creio que a gente pode abrir assim a nossa mente. E quando a gente chegar no coração amarelo, sim, explique sobre discipulado, mas também explique que enquanto você não ainda está no trilho de liderança, ainda está ali no processo, você vai ser consolidado, né? E essa pessoa vai ter a mesma atenção que um discípulo, só que ainda no começo, né, num grau mais leve, né, sem cobrança, mais de ganhar, para que essa pessoa entenda que a visão da igreja é sempre cuidar da vida dela, né? Não importa em que grau ela esteja, né? Porque senão eu fiquei pensando isso, nossa, dá uma sensação de que você fica lá abandonado, né, tendo que passar por um trilho sozinho, até alguém vir cuidar de você, que vai ser o seu discipulador. E não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Então, reforcem isso nas células. Olha, querido, antes do discipulado, tem a consolidação. Então, alguém vai estar junto de você, né? E aí você vai ter propriedade, como ele te falar, ó, eu tenho já consolidado tal pessoa aqui na célula, né? Para que as pessoas fiquem esclarecidas mesmo. Amém? E também sobre a multiplicação. É sempre bom, no último TLC, a gente vai falar melhor sobre multiplicação. Mas é sempre bom a gente reforçar a multiplicação dentro do ambiente da célula. A célula, ela é um corpo. A célula não é o líder da célula. O líder, ele está ali para levar todo mundo na mesma unção, na mesma visão, na mesma graça, mas todos precisam estar envolvidos em um só projeto. Então, é sempre bom você falar, gente, a nossa pretensão é multiplicar até o fim do ano. O que a gente vai fazer para isso? Não tem Natanael? Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. A célula inteira vai evangelizar. Não é só o líder que vai ficar lá ganhando alma, mas todos, né? Para que quando vir o crescimento, seja saudável, fiquem as outras pessoas na célula e tudo mais. Então, você precisa contar dos seus projetos para a sua célula, para ela, né? Para as pessoas que participam. Gente, ó, estamos juntos. Gente, a gente está com um problema sim, a nossa célula está falhando nisso, vamos melhorar nisso, né? Para que todos juntos andem por um só caminho, amém? Próximo. Acho que está acabando já. Oração pelas necessidades, né? Aqui a gente faz de várias formas, né? Desde um tempo, da Inglaterra, a gente faz a cápsula do tempo, né? Que a gente faz uma caixa, e aí a gente põe os pedidos de oração lá dentro, vai pondo o ano inteiro, aí no final do ano a gente abre
e aí vê o que Deus fez, o que Deus não fez, o que Deus falou, espera mais um pouquinho, né? Muito legal. Eu já abri uma cápsula do tempo na Inglaterra, e é muito legal. Você fala, nossa, isso aqui Deus me respondeu. Nossa, isso aqui Deus falou para mim que não, né? Nossa, Deus fez, Deus já fez, né? Então, assim, vários testemunhos legais, né? Tem o caderno de oração também, que é um dos mais comuns, que ali todo mundo vai pedindo o que quer que ore, você vai anotando, e aí esse caderno sempre o líder leva, os líderes em treinamento levam e oram pelo caderno, né? Então tem várias, você pode fazer cartaz, eu também já fiz cartaz, você vai pregando ali no cartaz as orações das pessoas, e você pode inventar e inovar outras formas de fazer esse momento, né? Você pode orar individualmente, acho que eu li aqui no livro. Você pode, cada um põe no papel o que quer orar, e aí você troca, né? Tipo, a minha oração eu dou para o meu irmão. Então, o meu irmão vai orar por mim, eu vou orar por ele, né? Para estimular toda a célula a orar, não ficar só centralizado no líder, né? Ou você pode fazer um clamorzão, Senhor, eu quero aqui apresentar, né? E aí apresentar tudo de uma vez. Então, tem várias formas de você fazer. Faça de uma maneira criativa, né? Mas realmente ore por aqueles pedidos, porque normalmente são vidas, são pedidos de cura, são pedidos de, né, são Natanaéis, enfim, são coisas importantes para as pessoas que pediram a oração. E é muito legal quando você vê que a pessoa pediu na célula e aquilo se concretizou. Né? Recentemente, a gente estava com um menino na célula, ele pediu um emprego, deu, 2 células, né? E aí ele arranjou o emprego. Aí ele mandou lá na célula, e conseguiu o emprego, aí ficou todo mundo feliz, porque ele pediu, a gente orou, e ele conseguiu. Então, é legal você ter esse feedback, né? Mas, para isso, precisa orar mesmo. Então, se você fala para a sua célula que você ora todos os dias pelo caderno, ore todos os dias pelo caderno, né? Ou então, dê para os seus líderes em treinamento orar, mas realmente façam com fervor, amém? Próximo. Oração pelos Natanaéis, né? A gente sempre explica, né? É bom você sempre explicar sobre os Natanaéis na sua célula, né? E não deixar para uma síndrome do jantar de Natanael. Tipo, tá chegando o jantar, então agora vamos falar de Natanael, né? Agora a gente fala de Natanael, agora a gente ora por Natanael, agora a gente vai atrás de Natanael. Passou o jantar, esquece Natanael. Né? Não é esse o foco da célula. A célula é para o Natanael. Não tem por que ela existir se não tiverem Natanaéis. Então, sempre você as pessoas têm que levar novos nomes de amigos, de pessoas que conhece, que gostaria que essas pessoas viessem para a célula, para a igreja, né, que são os Natanaéis. E vocês sempre, toda a célula precisa orar por essas vidas, né, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa quebrar as barreiras. E também explicar para a sua célula que os membros não precisam levar os Natanaéis só no jantar. Eles podem levar numa célula normal, não tem problema. Né? De repente avisa para o líder, olha líder, eu vou levar um Natanael hoje. Aí o líder faz um momento tangue diferente, recebe de uma maneira diferente, né? Mas fica à vontade, querido. A célula é para você levar Natanael. Não precisa esperar o jantar. O jantar é uma forma diferente, é uma outra estratégia. Para, de repente, alguém que teve alguma resistência, né? Você chama para jantar, é um outro impacto. Né? Mas o Natanael sempre tem que estar ali na sua célula. Ele precisa fazer parte da célula, né? Próximo. Os avisos, né? Os avisos também é um momento que a gente tem que passar com muita alegria e de forma contagiante, né? Às vezes, como os avisos às vezes ficam para o final, né? Tá todo mundo ali, já compartilhou 2 horas de célula, né? O horário às vezes sempre dá uma estendida, os irmãos querem falar tudo, num dia só, né? E aí já passou muito tempo, todo mundo está querendo ir embora, e os avisos ficam para o final. A Fernanda outro dia fez esse teatrinho aqui, né? Acho que foi no treinamento, né, filha? Dos avisos. Aí os avisos ficam para o final, né? Aí tá todo mundo lá no momento tangue, aí o líder lembra que ele não deu os avisos. Aí tá todo mundo lá mastigando já, comendo com o bolo na boca. Queridos, sabe o que eu lembrei? Os avisos. Então, aí fala tudo muito rápido. Tem o culto domingo tal hora, tem o Tadeu tal hora, isso, aquilo da
amor é esse e tchau, né? Ninguém nem ouviu o que o líder falou, porque já estava concentrado lá na comida, né? Então, não deem os avisos dessa forma, né? Separa um tempo. Você está esquecendo de girar no final? Muda a ordem. Você tem liberdade para isso. Dá no começo, né? Fala, queridos, eu quero dar aqui os avisos. E dê com empolgação, que nem todo mundo que vem aqui dar aviso dá com muita empolgação, né? Pastor, então, às vezes, a gente não deixa ele dar aviso, porque se ele der, ele acaba pregando em cima do aviso. Então, dê com empolgação os avisos, né? Coloquei aqui um dos próximos eventos, o culto de homens, né? Então, você não vai vir e falar, então, gente, vai ter um culto de homens lá na igreja, se vocês quiserem, vocês vão. Se não quiserem também, tudo bem, né? Não! Gente, olha, vai ter um culto de homens na igreja, um culto abençoado, vai ter churrasco no final, vai ser um pastor de fora, vai ter uma palavra top, manda os meninos fazer barulho, né? Mas para você realmente ficar marcado aquele aviso na mente. Amém? Então, dê com motivação os avisos. Amém? Por quê? Né? É importante, os eventos que acontecem na igreja são muito importantes para a célula. Né? Por quê? Como eu disse, a célula ela é um complemento da igreja e a igreja é um complemento da célula. As duas se complementam. Né? Então, não, é muito ruim uma pessoa, você vê no desenvolvimento mesmo das pessoas, que às vezes vem só para a igreja ou que vem só para a célula. Elas não se desenvolvem igual do que as pessoas que estão nos dois, né? Porque é um casamento perfeito. Então, a célula, né, ela precisa ter esse incentivo de, olha, queridos, nós estamos aqui na célula, nós somos sim uma família, nós temos uma comunhão, mas, a nossa igreja vai fazer tal evento. Eu gostaria muito que todos estivessem. Por quê? A célula ela é um ramo, e para que esse ramo tenha vida sempre, ele precisa estar ligado à videira, ele precisa estar ligado à árvore principal, nesse caso é a igreja. Né? Então, tudo que a gente ouve aqui, mesmo que as palavras do culto de homens, do culto de mulheres, do culto de jovens, não seja compartilhada na célula, elas são uma bênção, elas trazem interação e comunhão entre a igreja. Então, você não pode simplesmente se importar em ficar só na célula, mas você tem que querer estar nos dois momentos, né? Para que não se gere filhos desnaturados ou raízes independentes, né? Nesse sentido de virar uma panela. Porque se é uma célula que se vê toda semana, às vezes, sem Natanael, sem pessoas novas, e não está ligada com a igreja, pronto, aquilo ali virou um grupo de amigos, né? Ela saiu do propósito do que é uma célula. Então, é importante que sempre hajam os Natanaéis, mas que também essas pessoas da célula sempre estejam aqui na igreja, porque aí não tem divisão. A gente não tem essa rivalidade. Não, aqui eu sou célula Nigéria. Eu não falo com as pessoas da Espanha, ou então por setor, né, seja o que for. Eu sou de tal célula, eu não falo com elas que são da outra célula, não. A gente sabe que a gente é uma igreja só, que a gente é um corpo só. Então, a célula é só por uma questão de logística, é só por uma questão de quem está mais perto de quem. Mas nós somos uma igreja só. Né? Então, os eventos da igreja trazem essa comunhão de todo mundo. Né? Então, você precisa mesmo incentivar que a sua célula esteja aqui em todos os eventos. Amém? Nos cultos, nos eventos, em tudo que a gente fizer. Próximo. Quilo do amor. Glória a Deus. Né? Aleluia. Nós temos hoje o quilo do amor. Eu creio que esse projeto tem crescido muito. É muito diferente o estoque que a gente tem do ano passado, dos outros anos. Eu não cuidava diretamente, né? Mas a gente percebe, até pelos alimentos que estão estocados, hoje em dia a gente tem muito mais alimentos para poder ajudar muito mais famílias. Né? Mas eu creio que a gente sempre pode ser melhor. Né? Às vezes eu contabilizo o ranking e eu fico assim, indignada, até comigo mesmo. De, às vezes, células que são grandes, células que são antigas, célula que tem muita gente. A célula, é que você vê pelo ranking, não estou falando dos pontos, mas estou falando da predisposição. Né? Você vê uma célula grande, uma célula antiga, uma célula que poderia estar lá em primeiro lugar pelo número de pessoas que tem para ajudar, lá embaixo no ranking. E uma célula que tem 2, 3, uma célula que nasceu agora, lá em cima. Né? Então, é uma questão amassadora. Mas, eu vou dar um aviso, eu já dei esse aviso uma vez, vou dar a segunda vez. O pastor Marcos disse que vai passar com a Macedônia na frente de todas as outras células. Então, os líderes que se cuidem, hein? Ele já fez até as contas, não foi, pastor?
Então, eu creio que o Quilo do Amor, gente, assim, é um projeto social. Então, ele vai além do que trazer um quilinho aqui de alimento e beleza. Não acaba aí. Esse quilinho de alimento que a gente traz vai para famílias que, às vezes, não iam ter o que comer naquele mês e a gente ajudou com uma cesta básica. Então, é realmente uma obra social, né? Então, a gente precisa dar o nível de importância que isso merece. Né? Então, você como líder, incentive. Você é o líder. Se você não incentivar, a célula por inércia não vai lembrar de trazer o Quilo do Amor. Então, você precisa incentivar. Né? Não deixe para incentivar no sábado, antes do culto das primícias. Né? Tipo, amanhã a gente tem que levar tal coisa. A gente avisa um mês antes. Quando vocês entregam o Quilo do Amor, no outro Tadel, no máximo um depois, a gente já entrega, o seu próximo quilo é esse. Então, durante o mês, faça a campanha do Quilo do Amor na sua célula. Olha a célula, esse mês a gente tem que trazer chocolate. Esse mês a gente tem que trazer chocolate. Todo dia, manda. Fala, gente, peçam aí no seu bairro, peçam para os seus vizinhos. Quem tem pedido no bairro tem trazido muito Quilo do Amor, tem feito muito efeito, né? Porque é pelo ranking, é para ir para o Hopi Hari? Não, também, né? A gente, sim, a célula que ganha vai para o Hopi Hari, mas não é esse o coração. O coração é você poder ajudar vidas, né? Eu lembro quando eu não estava na igreja, mas eu era da faculdade, a gente, como aluno, tinha muito esse desejo de ajudar com obras sociais, né? Até gerava pontos lá na faculdade e tal. Então, às vezes, no mundo, a gente tem uma predisposição em ajudar o próximo, e, às vezes, aqui na igreja, a gente perde essa essência, né? Não sei o que acontece. Aí, a gente perde esse desejo de querer ajudar, né? Então, às vezes, você não tem condições de ir entregar uma cesta, mas tem líderes aqui disponíveis que entregam, a semana inteira vem gente retirar a cesta. Às vezes você não vê, mas a obra está acontecendo. Então vamos, em nome de Jesus, dar mais ênfase, mais crédito, mais espaço para esse projeto, amém? Incentive a sua célula. Fala, célula, vamos junto, né? Mas eu só posso trazer chocolate? Não, se você pedir no bairro e te derem bolacha, te derem açúcar, te derem arroz, feijão, traz o que te derem, né? Isso é muito mais importante do que os pontos, amém? Então, realmente incentivem isso, né? Olha, queridos, cuidado, hein? Ai, Deus. Não, irmão. Obrigado, a gente está dispensando isso. Amém. Realmente dê incentivo a isso, né? Aqui no livro, olha como a realidade é diferente, né? Esse livro vem lá da Igreja da Paz. E eles são muitas pessoas, né? Outra realidade de igreja e tal. Mas para eles não é o quilo do amor, é a marcha do amor, né? Aí eu estava lendo lá do pastor, e o nosso pastor, eles chamam de marcha. Ele porque são realmente pessoas marchando, levando alimento. São muitas pessoas, né? Muito legal. Então, eu creio que a gente vai chegar nesse nível, amém? Fotos do pastor Odilon Vergara, né, que é a Batista Shalom, toneladas e mais toneladas de cesta básica para ajudar no mês, né? Então, assim, é muito legal, mas o coração das pessoas bem inclinado mesmo em ajudar, amém? Eu creio que a gente pode ajudar com o que a gente tem. E, quase chegando no final, alguns outros fatores, né? Que é um apelo evangelístico, caso tenha alguém na sua célula que nunca aceitou Jesus, né, e você tem ali um ambiente para fazer um apelo, fique à vontade, né, você é um pastor, se você é um líder de célula, você é pastor da sua célula, né, então ali do seu jeito, né, na sua liberdade, faça um apelo, pergunte se aquela pessoa quer aceitar Jesus, ore por ela, já traz ela para a igreja, gruda nela, amém, porque a gente está ali para isso. O momento Tang, né, que a gente sempre precisa se organizar para ter, né? O mais importante da célula não é o momento Tang, né? O foco não é você preparar um banquete toda a célula, porque às vezes as pessoas vêm mais para comer do que para da célula,
né? Mas é legal ter alguma coisa para até porque normalmente depois da célula vai ter um momento de comunhão, né? Então alguma coisa ali para comer, mas também não carrega o peso como líder de sempre você tem que levar. Eu acho que cada um tem que levar num dia, ensine essa cultura para sua célula. Fale, gente, a gente vai dividir o momento tangue. Nessa célula eu trago, nessa você traz, na outra fulano traz, né? Ou então cada um traz o que puder, para que não fique pesado nem para o anfitrião, que normalmente tem essa preocupação em querer receber bem os convidados, e às vezes até acaba se esforçando, tirando da onde não tem, para comprar um bolo, para comprar alguma coisa mais legal, e fica pesado. Ou para você como líder, que sempre tem que levar e tal. Então, para não ficar pesado para ninguém, todo mundo pode ajudar, né? Então, se essa cultura for ensinada, todo mundo traz, todo mundo ajuda, e não tem problema para ninguém, amém? E um momento de comunhão após a célula, né? Ensina essa cultura de quando acabar a célula, você ter ali um momento para conversar um pouco, né? Tipo, não acaba a célula e vai embora. Acaba a célula, um beijo, tchau, vou para minha casa. Não, fica ali, conversa, porque aí ali no momento de comunhão você vai conversar sobre outras coisas, né? Você não vai mais conversar só sobre a palavra, só sobre o culto. Ali você vai conhecer a pessoa, você vai saber se ela está com um problema, se ela está com uma dificuldade. É mais um momento para você se interagir com os membros da sua célula, né? Fora isso, a gente já falou aqui algumas vezes, acho que vai falar ao longo do TLC, né? É muito importante você marcar eventos ponte, né? Outras datas que não são dias de célula, outros dias para você estar com a sua célula, para ter comunhão mesmo com ela, para poder rir, dar risada com a sua célula, né? E não só naquele ambiente de célula, né? Para também poder atrair Natanaéis. Então, esteja sempre com a sua célula, amém? E, para a gente acabar, essas são as medalhas das Olimpíadas, amém? Eu gostei muito assim de acompanhar as Olimpíadas, né? Acho que foi a primeira Olimpíada que eu assisti mesmo. As outras eu era mais novinha, eu não ligava muito para essas coisas. Mas eu vi muitas medalhas de ouro saírem, né? E eu não sei se vocês viram e se vocês sentiram essa emoção. Mas, sei lá, dá um negócio mesmo, tipo, nossa, parece que a medalha também é sua, né? Tipo, você fica ali super orgulhoso, falando, nossa, que legal, o Brasil conseguiu. E acompanhei a história de alguns atletas, são histórias de superação, assim, gente que morava... Aquele menino foi demais, gente. Nossa, exatamente. Não, a do Thiago Braz foi, assim, muito legal, ele desafiando o francês, assim, foram coisas muito legais. Mas outros atletas também, que, assim, cara, é gente simples, é gente que morava numa comunidade, e aí a mãe, para não deixar o filho na rua, mexendo com coisa errada, falou, não, vai fazer um esporte. E aí foi fazer um judô, foi fazer dança, alguma coisa, ginástica, né? E aí saíram hoje, são atletas olímpicos, né? Então dá muito orgulho de ver, você fala, nossa, que legal. Né? Até a posição do ranking do Brasil nessa Olimpíada foi melhor, né? O maior quadro de medalhas de ouro que a gente teve, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Essa emoção de ver a medalha de ouro e tal. Mas esse privilégio de ser medalhista olímpico são para poucos, né? Não é todo mundo que vai subir num pódio, vai colocar uma medalha no pescoço, vai ser visto por rede nacional, vai ser aplaudido e falar, nossa, que legal a sua história de superação, né? Mas Jesus, ele conhece a sua história, ele sabe de onde ele te tirou, né? Ele sabe que você poderia hoje estar em lugares muito diferentes do que dentro de uma igreja, né? E aí eu fiquei pensando, né, que para a gente, pode ser que a gente nunca suba num pódio, pode ser que a televisão nunca filme o nosso rosto, mas diante de Deus, eu creio que cada vida que a gente ganha, cada célula que a gente se predispõe a fazer bem feita, a fazer com excelência, a fazer com coração, cada vez que a gente vai para a célula e a gente teve um dia cansativo, a gente está desmotivado, mas a gente ora e fala, Espírito Santo, toma a minha vida, né, eu creio que isso reverte em almas. E cada alma que a gente ganha, que a gente vai apresentar diante do Senhor, vale muito mais até do que uma medalha olímpica. Amém? Então,
esse clima de Olimpíada, né? Eu queria terminar essa aula dizendo que eu creio que nós somos melhores que atletas olímpicos, né? Que nós somos atletas de Cristo, né? E o nosso foco, a nossa dedicação é para ganhar almas. Os atletas têm que acordar cedo, têm que se aplicar, têm que largar final de semana, largar a esposa, largar a família por 2, 3 meses para treinar, para poder ir para uma Olimpíada, né? E eu creio que nós temos que abrir mão de muitas coisas também para ser líder de uma célula, para ser líder em treinamento, né? Essa é a nossa obra, essa é a nossa alegria, amém? Então, que a gente possa fazer de todo o coração. Essas são palavras que tem durante a aula, né? Motivação, animação, incentivo, empolgação, alegria. São palavras que têm que nos acompanhar no nosso dia a dia. A gente está numa célula que a gente vai transferir vida. Se a gente estiver morto, se a gente estiver apagado, se a gente estiver desanimado, a gente vai transferir isso para as pessoas da nossa célula. Mas se a gente orar para o nosso amigo Espírito Santo, que é o centro dessas palavras, e falar, Senhor, sê comigo, né? Me dá empolgação para que eu possa ganhar essas almas, renova as minhas forças, a gente vai conseguir fazer muito mais e apresentar muitas almas diante de Deus, amém? Então, eu creio que vocês vão fazer células tremendas, extraordinárias, fantásticas, excelentes, a partir desse TLC, amém? E daqui até o final. Glória a Deus.